Continuando aí com o nosso desafio Enem, chegamos ao vídeo 34, a aula 34 aí. E nessa aula nós vamos discutir aqui uma questão envolvendo um fragmento de um conto do Mário de Andrade chamado O Peru de Natal, tá? Começando aí pelo enunciado, como eu sempre oriento vocês, né? A gente começa pelo enunciado, para compreender melhor o texto, né? Para destacar aí os verbos de comando. No enunciado nós temos assim, ó, no fragmento do conto de Mário de Andrade, o tom confessional do narrador em primeira pessoa revela uma concepção das relações humanas marcadas por... Olha, eu não li o texto, mas eu sei que o narrador tem um tom confessional falando sobre as relações humanas. E essas relações humanas têm uma marca. E eu tenho que encontrar essa marca abaixo. Certo? Vamos para o texto primeiro, ó. Peru de Natal. O nosso primeiro Natal de família, depois da morte de meu pai, acontecida 5 meses antes, foi de consequências decisivas para a felicidade familiar. Nós sempre fôramos familiarmente felizes, nesse sentido muito abstrato da felicidade. Gente honesta, sem crimes, lar sem brigas internas, nem graves dificuldades econômicas. Mas, devido principalmente à natureza cinzenta de meu pai, observem como a partir daqui ele começa a colocar uma relação, né, mais específica com o pai. Tá? Mas, devido principalmente à natureza cinzenta de meu pai, ser desprovido de qualquer lirismo, numa exemplaridade incapaz, acolchoada no medíocre, sempre nos faltara aquele aproveitamento da vida. Aquele gosto pelas felicidades materiais. Um vinho bom, uma estação de águas, uma viagem, né? Aquisição de geladeira, coisas assim. Meu pai fora de um bom errado. Quase dramático. O puro sangue dos desmancha prazeres. Então observe que ele está descrevendo a figura do pai com suas características, tá? E ele está deixando transparecer, né, nessa narrativa, nessa exposição que ele faz em primeira pessoa, uma relação conturbada, né, dele e da família com o pai, por causa dessas características do pai. Então, eles querem saber o seguinte, ó, essa concepção das relações humanas que está sendo mostrada, ela é marcada por quê? Tá? Qual é a marca característica? Vamos para as opções. A letra B, primeiro apontando, né, o que você poderia aí descartar, a letra B fala assim, ó, pela relevância dos festejos religiosos em família na sociedade moderna. Ele está falando que é o primeiro Natal, que eles vão passar depois da morte do pai e tal, mas o foco não é o festejo religioso. Tá? O foco é a relação, né, da família com o pai por causa das suas características que ele descreve ali. A preocupação econômica em uma sociedade urbana em crise. Ele fala que o pai era pão duro, que o pai era contido, aquela coisa toda, mas isso não caracteriza uma preocupação econômica por estar em crise, nem fala em crise ali. Então eu posso descartar isso também. Consumo de bens materiais por parte de jovens, adultos e idosos. Ele simplesmente fala, né, que o pai tinha essa postura mais econômica, mais contida, de não fazer gastos e tal, mas em nenhum momento esse seria o foco, né, desse conflito, dessa relação humana, a marca característica dessa relação humana. E a letra E, pesar e reação de luto diante da morte de um familiar querido. Ele fala que o pai morreu faz 5 meses, mas o texto não traz uma atmosfera de pesar, né, de luto, em relação a essa morte. Então, sobra-nos a letra A como resposta, tá? Então, as relações humanas que surgem nesse tom confessional do narrador são marcadas por distanciamento de estados de espírito, acentuados pelo papel das gerações. É o filho e o pai. Tá? Então você tem um distanciamento, né? Ele mostra claramente, quer dizer, o que ele entende de celebração de Natal, de viver a vida, é bem diferente do que o pai, uma outra geração, entendia. Então, o que eu entendo, né, dentro desse texto como sendo o mais correto é a letra A. Distanciamento de estado de espírito acentuado, quer dizer, esse distanciamento fica evidente e ele é acentuado pela
papel das gerações. Ele mesmo diz que esse Natal vai ser decisivo para o futuro da família, porque ele pretende mudar esse estado de espírito da família. Ele pretende eliminar aquele aspecto, né, aquela tradição que tinha sido implantada pelo pai. Então, realmente são gerações diferentes, com pensamentos diferentes aí. Certinho, gente? Espero que você tenha acertado, tá? Essa questão aí foi a pedido de um aluno lá no canal, que eu comentasse aqui. E se você tiver também questões do Enem que você queira que eu comente aqui, pode comentar no vídeo abaixo que eu encaixo aí nas próximas aulas. Beleza? Aguardo você na próxima aula. Um abraço!